dia a gente está num mundo aí bem atribulado em relação à situação de saúde, né? Não só em relação a câncer, né? Mas a gente está vivendo aí num processo de pandemia. E qual a explicação que a Bíblia dá, né? Para o sofrimento humano, por que as doenças acontecem, o que aconteceu de errado, né, que fez com que esse mundo, né, nesse mundo a gente sofra muitas vezes? Essa é uma boa pergunta, e é muito importante de ser bem compreendida, né, porque Deus ele acaba levando a culpa de muitas coisas que não é responsabilidade dele, né? Quando Deus nos idealizou, quando ele pensou em nos criar, Deus teve que tomar uma decisão, tá? Ele nos criaria com liberdade ou não? A gente vai ter que começar por aqui, tá? Deus poderia nos criar como robôs, programados para fazer tudo certinho. E se a gente tivesse sido criado assim, a gente não teria desobedecido a Deus, como foi o caso, né, dos nossos pais, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, e como consequência, aquilo que nós chamamos de pecado, adentrou a realidade do nosso planeta. O pecado é esse momento em que nós temos uma natureza agora que ela é contrária a Deus. Uma natureza que naturalmente desobedece e vai contra os princípios que Deus estabeleceu. Então vejam, se Deus tivesse nos criado programados para fazer tudo certinho, como robôs, sem liberdade de escolha, nós não teríamos pecado, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje, porque nós teríamos feito tudo certo. Só que tem uma consequência. Se Deus tivesse nos criado assim, nós não conheceríamos o que é o amor. Porque o amor, ele só pode existir quando existe liberdade. O verdadeiro amor só existe na presença da liberdade total, de aceitar a Deus, de seguir a Deus, de obedecer a Deus ou não. Então Deus nos criou com essa liberdade de segui-lo ou não, de aceitá-lo ou não. Não poderia ser diferente. Então, diante desta liberdade que Deus nos deu, para que nós pudéssemos experimentar o que é amar, certo? Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E para que isso fosse possível, para que a gente fosse criado a sua imagem e semelhança, a gente deveria experimentar, vivenciar o que é o amor verdadeiro. E isso só existe com liberdade. Bom, diante da liberdade, que a gente não usou bem, a gente agora colhe as consequências disso. E não somente as consequências deles, mas multiplique isso aí por milhares de anos, e a gente vive hoje a consequência do pecado, dessa natureza pecaminosa, de decisões erradas, de uma natureza que está sofrendo e gemendo e gerando males e males de um DNA que já nasce muitas vezes, né, adoecido, e isso vai passando de geração em geração em geração. Então, nós sofremos por conta do pecado, essa desobediência que foi causada lá no início. Essa é a raiz do sofrimento humano, né? Não é culpa de Deus, não é culpa de Deus, Deus não causou o mal. Deus simplesmente nos criou com liberdade, para que a gente pudesse escolher.